A inflação dos Estados Unidos caiu 0,1% e reforça a desaceleração econômica. Para falar da expectativa do mercado e quais os próximos passos do Fed, o Banco Central Americano, nós vamos conversar agora com Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Muito bem-vindo, Igor. Um bom dia para você. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Coronel. Bom dia, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Igor, eu gostaria de saber se essa desaceleração aí de 0,1% está dentro das expectativas, era isso que era esperado, e também qual o reflexo desses números agora na prática, aqui na vida da população? Bom, Cláudia, essas informações que nós tivemos sobre a inflação americana relacionada de year over year, né, relacionado de um ano em relação ao outro, na verdade, são boas notícias. O mercado esperava uma desaceleração ainda menor do que é essa. Isso significa que quando a gente pega esse número atualizado, a inflação americana, na verdade, cai de 7,2% ao ano para algo em torno de 6,5%, o que é uma notícia muito positiva, já que os efeitos de desaceleração econômica nos Estados Unidos foram muito fortes. Você tem uma ideia, as contratações de mortgages, ou seja, os financiamentos imobiliários, chegaram a cair mais de 60% nos últimos 3 meses, e também o nível de contratações do setor voltado para a construção civil. Isso aumentou muito o nível de aluguéis nos Estados Unidos, porque, obviamente, as taxas de juros começaram a subir muito, tal qual no Brasil. Esse efeito, essa aceleração da inflação, traz 2 efeitos práticos para os americanos. O primeiro é que agora, no dia 31, o Federal Reserve vai se reunir mais vez, decidir o próximo aumento de taxa de juros. Provavelmente, a gente vai ver um aumento de 0,25% na taxa básica americana, e ainda teremos provavelmente outro em março. A expectativa é que a gente veja a taxa de juros americana ficar por volta de 5% durante um período considerável em 2023, até que essa taxa de inflação americana possa cair para algo em torno de 4%, ou seja, ainda tem um trabalho para ocorrer. Por outro lado, quando a gente destrincha esses números de maneira mais específica, tem números muito positivos. Por exemplo, de um mês para o outro, a gente viu uma queda significativa do item como, por exemplo, gasolina. Nos Estados Unidos, o último dado foi que os preços de gasolina caíram 9,8%. Isso impactou drasticamente a cadeia produtiva americana. Então, de uma certa maneira, apesar da desaceleração americana e também de previsões para o governo dos Estados Unidos entrar em recessão no final do ano passado e começo desse ano, existem sim uma pequena probabilidade de que ainda haja algum tipo de crescimento. Isso porque os efeitos da taxa de juros nos Estados Unidos, dos aumentos, estão sendo muito mais rápidos do que esperado para os padrões, por exemplo, brasileiros. E isso faz com que, em tese, esse ciclo de alta de juros nos Estados Unidos se encerre esse ano, e encerrando esse ciclo, você começa a ver uma volta do mercado acionário americano, uma volta dos investidores para projetos chamados Greenfield, né, projetos de economia real, e na prática a gente pode ver esse downturn da economia mundial ser muito menor do que era se esperado no final de 2022. Agora, Igor, falando em inflação, e aqui no Brasil, qual é a situação? Nós fechamos o ano de 2022 numa boa situação, inclusive em relação a outros países, né? Quando a gente faz o comparativo do Brasil com outras economias desenvolvidas, inclusive a inflação brasileira foi bem menor. Essa semana, inclusive, a Austin Rating divulgou o ranking da inflação em cada um dos países do G20, e o Brasil teve a 6ª menor inflação, bem menos, por exemplo, do que a França, menos do que o Canadá, os Estados Unidos, a zona do euro, o Reino Unido, a Itália. Todos esses que eu citei aqui tiveram inflação maior do que o Brasil em 2022. E para 2023, a expectativa é que continue esse bom índice de inflação. É sempre ruim, né, falar em aumento de preços, mas quando a gente olha lá para fora, dá para dizer que até é uma situação confortável a nossa. Para 2023, dá para ter esse otimismo ou não? Agora a inflação vai aumentar também aqui no Brasil? Vitor, não há dúvida de que 2022 o Brasil foi o campeão do ponto de vista de
menor inflação quando a gente analisa as economias do G20. Isso aconteceu majoritariamente por dois motivos, né? A gente teve uma forte redução dos impostos com aquela lei que limitou a aprovação do ICMS, do nível de taxação do ICMS nos estados, né? Isso foi muito positivo, porque impactou toda a cadeia produtiva brasileira, e a gente teve também a desoneração de combustíveis. Lembrando que a retirada de alíquotas superiores a 20% do ICMS impactou telecomunicações, energia elétrica e também combustíveis, que são elementos fundamentais para a cadeia produtiva do Brasil. Agora, esse efeito também ele é limitado, né? A partir de 2023, a situação se inverte, né? A gente provavelmente vai ter mais uma volta do aumento do PIS e COFINS sobre gasolina e diesel, então isso aí vai impactar negativamente na nossa inflação. Agora, esse efeito ele é paralelo. Quando a gente olha o componente inflacionário de uma maneira geral, os Estados Unidos têm dentro da sua economia uma participação de gastos públicos da ordem de 12% a 15%, o que é muito pequeno quando a gente faz o agregado da economia como um todo. Já países como o Brasil, isso salta para 33%, ou seja, a participação de gastos no governo na nossa economia é muito maior. Então, o que vai levar em consideração as expectativas de inflação para o Brasil vai ser o nível de gastos públicos. À medida que o Brasil conseguirá ou não controlar os gastos públicos em 2023, vai impactar diretamente o nosso nível inflacionário em 2023. E, consequentemente, com a independência do Banco Central, a tendência é que, se não tivermos controles de gastos públicos, as nossas taxas de juros continuarão altas, acima de 10%. Se tivermos planos que, de fato, controlem os nossos gastos, a gente vai ter espaço para queda na taxa de juros. Isso é diferente dos Estados Unidos, onde as expectativas inflacionárias são muito mais relacionadas à economia de oferta e demanda do setor privado, onde os gastos do governo têm um impacto muito menor pela sua participação no PIB. Então, basicamente, o componente político vai ser fundamental para a gente entender qual vai ser a nossa dinâmica de juros em 2023. A pergunta do Coronel Tadeu? Vitor, bom dia e um bom domingo. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa inflação, essa redução da inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o americano, ele não conhece inflação, salvo um outro dado encontrado, desde 1971, ou seja, são décadas que o americano vive sem inflação e, de repente, a inflação explode, vai para casa dos 7%. Então, o americano, com certeza, sentiu isso. Onde é que os Estados Unidos erraram, né? Será que isso é fruto somente da pandemia ou tem algum outro componente? E uma segunda pergunta, nesse raciocínio, o que o Brasil pode aprender com essa experiência americana? Porque o Brasil conhece um pouco de inflação, no plano real nós conseguimos crescer um pouco o processo inflacionário, né? Bem diferente de quando se iniciou o plano. Mas agora parece que está ficando cada vez mais difícil esse controle. O que a gente tem que aprender com os americanos para não entrar num caminho como, por exemplo, foi a Argentina, que divulgou aí uma inflação de 100%? Bom dia, Coronel, bom domingo. É um prazer estar falando com você. Bom, existem alguns pontos aí muito importantes. Primeiro, os americanos realmente não sabem o que é inflação alta desde a década de 70. E o Brasil tem uma capacidade singular de crescer com inflação, né? A gente conseguiu, desde o período de hiperinflação, fazer isso. Agora, eu não acho que a palavra errada, assim, do ponto de vista o que os Estados Unidos fizeram errado. Do ponto de vista econômico, esse repique inflacionário ele tem um componente fundamental em todos os países, que foram os chamados quantitative easings, ou seja, durante aquele período de lockdowns no planeta inteiro, sejam eles mais fortes ou menores, todos os governos e bancos centrais afrouxaram as políticas fiscais e monetárias. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de recursos financeiros que existia no chamado M1 e M2 na economia americana, ou seja, o dinheiro em circulação dentro do país era por volta de 4 a 6 trilhões de dólares, né, fora do sistema bancário.
isso se expandiu de uma maneira tão forte que chegou no final de 2021 a cerca de 17 trilhões. Então, a gente teve um grande aumento da quantidade de recursos financeiros. Isso foi errado? Naquele momento, não. Naquele momento, a gente precisava de programas, como o Brasil também fez, né, de apoio às famílias que não poderiam sair de casa para trabalhar e também das empresas que estavam sem funcionar. Ou seja, ou você fazia esse quantitative easing, ou você teria uma crise muito pior que a gente assistiu na década de 1930. Então, as medidas fiscais e monetárias, não só dos Estados Unidos, mas no Reino Unido, no Brasil, na Europa, no Japão, foram acertadas. Entretanto, a quantidade de recursos financeiros foi de uma maneira tão grande, absurda, que esse montante passou a entrar no mercado financeiro, dentro das empresas, nas cadeias produtivas e, eventualmente, os níveis de preços relativos se alteraram. Por isso, essa quantidade de recursos monetários alocados durante 2 anos de pandemia criaram um efeito inflacionário. Isso é o chamado Basic Economics 101. Você tem uma quantidade de maior gastos econômicos, isso gera inflação, mais cedo ou mais tarde. E o que nós estamos assistindo é justamente isso. É uma consequência, para o bem ou para o mal, de um efeito que os governos fizeram para combater os efeitos econômicos da pandemia. Isso era esperado. No momento, isso ia acontecer. E esses aumentos coordenados de taxas de juros, Estados Unidos, União Europeia, Inglaterra, Brasil, é justamente o contra-efeito para que as taxas de inflação voltem a patamares aceitáveis e a economia volte a um ciclo de crescimento. Então, o que eu posso dizer é que isso ainda são efeitos econômicos do período da pandemia. Então, essa é basicamente a explicação do que ocorreu. Para o bem ou para o mal, o planeta inteiro tomou as mesmas atitudes. Agora, o que o Brasil tem que aprender com os Estados Unidos nesse momento é uma questão muito simples. A gente não pode deixar o descontrole fiscal tomar conta. O Brasil não tem uma moeda forte como o euro, como o dólar, como a libra e o iene capaz de resolver todos os nossos problemas. Por isso, a gente tem que entender que o Brasil, como uma moeda emergente, tem os seus limites de endividamento muito menores do que esses outros países. Agora, eu acho muito difícil a gente entrar em um período como a Argentina, de inflação fechada em 96% em 2022, por um motivo muito simples. As nossas reservas, as nossas dívidas que são emitidas no Brasil são 95%, 96% em real. Ou seja, nós temos o controle monetário, não somos expostos a grandes variações cambiais. O maior problema da Argentina é que suas dívidas são majoritariamente em dólar e eles não têm uma quantidade de dólar suficiente para honrar suas dívidas. Isso foi uma coisa muito positiva que foi feita durante a transição de dívida durante o período do real, que obviamente trouxe uma estabilidade econômica. Agora, eu gosto de dizer de uma maneira prática que o Brasil, ao longo da sua democratização, fez 3 maturidades. Nós aprendemos a maturidade cambial, ou seja, a gente tem um câmbio flutuante e temos acumulação de reservas acima de 340 bilhões de dólares, uma das 10 maiores do planeta. Nós temos a maturidade monetária, ou seja, um banco central independente, uma moeda dentro das principais mundiais, não das 5 maiores, mas uma moeda respeitada, aí uma moeda que é constante do seu poder de compra. Nós temos uma maturidade política nas nossas decisões, mas nós ainda não temos uma maturidade fiscal. O Brasil, sejam governos de direita ou à esquerda, cada vez mais nos endividamos e aumentamos o nosso nível de gastos. Então precisamos sim entender que existe um limite para o nosso endividamento e que o crescimento econômico do Brasil, do ponto de vista sustentável, e obviamente a queda dos níveis de pobreza e de extrema pobreza no Brasil só vai ser alcançado com o controle da nossa dívida pública e, consequentemente, com uma maior produtividade do nosso país. Caso contrário, a gente fica patinando e com aqueles chamados voos de galinha. Então, sim, isso é o que precisamos aprender com os Estados Unidos. Bom, sobre os juros e inflação americana, nós conversamos, reflexos disso tudo aqui no Brasil, nós conversamos com o Igor Lucena, que é economista e doutor em Relações Internacionais. Muito obrigada pela entrevista, Igor, seja sempre bem-vindo. Um bom dia, um bom domingo para você. Muito obrigado, um bom dia, um bom domingo a todos.